para quem nunca adentrou muito nesses questões históricas, qual que é a ideia mais ou menos, né? Que essas influências orientais, digamos assim, elas chegam no Brasil de diversas maneiras, né? Algumas mais diretas, algumas mais indiretas, né? Algumas super indiretas, assim, lá atrás. Mas elas estão aí. Porque o que, que é? É bem isso, a capital do mundo, no mundo antigo, estavam sempre, né, no lado oriental, né? A gente tem, pô, já milhares de anos atrás, o Império Indiano, né? Os hindus, na China, na Pérsia, todo esse mundo da riqueza. E a partir do Império Romano, assim, a Europa também se desenvolve, né? Esse lado mais ocidental, porém muitas coisas, a sabedoria, o conhecimento ainda está no Oriente, né? Então, no ano 622, né, que é quando o profeta Maomé, né, funda e inicia o islamismo, né? Ele integra, pô, vários povos ali da região que tinham cada um deuses diferentes e crenças diferentes, os povos todos em torno dessa coisa do Deus único, né? E isso gera uma força política também muito forte, porque aqueles povos se integram e saem literalmente conquistando tudo, né? Baseando-se, né, nessa palavra, né, no Alcorão, e pô, conquistam em poucos anos já toda aquela região da Síria, né, até da Turquia, de onde era a Pérsia, e sobem pelo norte da África ali todo, né, onde tinham os povos berberes e várias etnias, e se miscigenando com os berberes também, que era um povo já que tinha uma cultura muito rica. Daí naquela história, né, no ano 711, o Tariq ali, né, é o fato histórico que mais marca um processo que na verdade foi muito mais sutil, mas atravessa ali o Estreito de Gibraltar e conquista, né, Portugal e Espanha. E, pô, né, ano 711, né? Então, em Portugal, eles ficam até mais ou menos 1250, aproximadamente. E na Espanha, só em 1492, né, que eles conseguem, os espanhóis, expulsar os árabes ali. Mas esse foi um momento que esses, pô, 500, 600, 700 anos que teve essas trocas que foram muito ricos, né? Porque não foi uma conquista assim baseada na morte, na espada, mas foi uma conquista muito mais de aceitação até de um povo que estava com uma cultura muito mais rica, muito mais elevada. E daí os árabes é isso, nessa conquista vão levar coisas para a Europa que não existiam, né? Então, tanto de palavras que a gente tem que chega no português, né? Hoje, por exemplo, que tem origem árabe, a gente nem imagina, mas são muitas, né? Todas as palavras com o al, né? Tem, sei lá, alambique, alambrado, alcachofra, alfaia e diversas outras vão levar vários produtos que não existiam na Europa. Então, o próprio limão, a lima, carambola, o algodão, né? Coisa como o moinho de água, né? Foi uma revolução que ainda não tinha na Europa. E vão levar muito desses conhecimentos e também conhecimentos e saberes culturais, né? Então, os árabes eram um povo que já tinha essa questão da poesia muito forte, né? E da poesia acompanhada por instrumentos, né? Então, os nômades beduínos, né, já eram famosos por cultivar poesia aí há centenas, né, milhares de anos. E quando chegou na Europa, poxa, é uma revolução, porque na Europa ainda não tinha a poesia rimada, né? Eles tinham já estrofes, versos ali na poesia, mas não utilizavam a rima. E os árabes levam essa coisa da rima, que foi uma revolução, né, na poética da época ali, e que, pô, no Brasil, na figura do cordel, isso se exprime de uma maneira muito clara, né, que é 100% baseado nas rimas, né, é onde está a força do cordel, da expressão. E fora isso, né, muitos instrumentos. Então, o alaúde, né, que é o oud, né, que é o instrumento árabe por excelência, assim, que é um instrumento, na verdade, tem origem persa, mais antigo, mas era um instrumento muito utilizado. Quando chega na Europa, se funde com os instrumentos que já tinham na Europa, mas vira um instrumento primordial e vai dar origem a vários tipos de viola, né, por exemplo, a vihuela, a medieval, ou a viola de mão, né, que vão dar origem à viola caipira, a todos esses tipos de viola que chegam no Brasil e são aqui também modificados, né, pela figura do rebab, né, que é um instrumento de arco também árabe muito conhecido, a rebab, no norte da África. No Brasil, né, no Brasil não, em Portugal, né, vai virando a rabeca, né, e outros instrumentos, né, que vai dar origem ao violino, a toda a família dos instrumentos de arco, porque não tinham instrumentos de arco ainda na Europa antes dos árabes levarem. Enfim, são muitas coisas que são trazidas que, poxa, geram ali uma riqueza cultural em todos os sentidos na cultura popular, né?
porque muito também da visão que a gente tem da Idade Média em geral, desse processo, esse momento da história que foi tão rico, né, com todas essas trocas, a gente também tem uma visão muito enviesada, que ainda já está muito ultrapassada, né, de, pô, essa coisa de Idade Média, Idade das Trevas, algo que nunca existiu, né, que qualquer medievalista, qualquer historiador fica assim revoltado quando se fala coisas assim, porque era um momento onde a cultura, a filosofia, a música se desenvolveram muito, né? Difícil a gente julgar um período histórico como um período iluminado ou um período escuro, né? Mas isso se formou a partir do Renascimento, do Iluminismo, né? Quando começam as críticas a esses modelos medievais, aristocráticos, e daí toda a historiografia da época já queima como se fosse uma idade negra das trevas que não devia ser estudadas, e isso vem até hoje, assim, que nos prejudica muito, porque a gente não conhece, né, esse período, conhece muito pouco, né, a escola de Toledo, as escolas de tradutores, as correntes de filosofia árabe que já tinham, enfim. E no Brasil, assim que os portugueses vêm, isso está muito fresco, né? Então, no começo da colonização brasileira, Portugal ainda está com essa herança medieval muito forte, essa herança árabe muito grande, né? Lembrar que, pô, várias cidades de Portugal, se a gente fosse lá 1000 anos atrás, a gente ia estar todo mundo falando árabe, né? Ia ter mesquitas nas ruas. Então, toda essa influência dos azulejos e de tudo mais que caracterizam Portugal, elas têm essa influência árabe muito forte, né? E no Brasil, logo no começo da colonização do Brasil, chega toda essa cultura medieval diretamente aqui, né? Por vários meios, né? Sejam pelos jesuítas, né? Que utilizavam muito essa questão da música na catequização, né? Na história, na ideia da rabeca mesmo, do pífano, já era algo muito forte, né? Nos escravos, que muitos eram muçulmanos, né? Norte da África ali, muçulmano, então traziam esse hibridismo, né? Das religiões de matriz africana, que se mesclavam muito com o islamismo na época. Então tem os malês, né? A revolta dos malês, né? A maioria das pessoas já escutou algum momento falar que eram os escravos árabes, que eram muito intelectuais, que liam, escreviam, falavam mais de uma língua, né? E fizeram uma das revoltas mais importantes da Bahia, do Brasil ali. E por vários meios, né? Que muitos deles realmente não registrados, né? Então os povos ciganos mesmo que vinham no início da colonização, a gente não tem registros, pois eram povos de cultura oral, né? E não escrita. E principalmente nos sertões, né? Esse hibridismo se manifesta na plenitude, assim, né? Que eram as zonas mais afastadas, as zonas onde iam aqueles que não queriam, às vezes, viver naquelas urbes mais cheias ali do litoral. E foi se formando essa cultura sertaneja com todas essas influências reunidas, né? E foram da origem a todas as manifestações que a gente tem, que são maravilhosas, né, com essa matriz indígena, né, que foi a base, né, da nossa alimentação, do nosso vocabulário, do nosso jeito de falar, né, as matrizes africanas, né, sem dúvida fundamentais em todos os sentidos, né, da nossa formação aí, e a cultura portuguesa, né, que são as três matrizes primordiais, né? Porque a cultura portuguesa também a gente nunca pode, assim, deixar de valorizar tudo que trouxe de mais maravilhoso também, né? Que veio junto, né? Então, se a gente tem hoje São João, tem festa junina, tem fogueira com bandeirinhas, tem muitas das coisas, a gente deve a essa herança portuguesa que está aí no fandango, que está nos Bumba Meu Boi, está nos reisados, que está em tudo também. Então, no Brasil, realmente esse caldeirão mágico e essas culturas, digamos, periféricas aí, né, da influência judaica, da influência cigana, da influência árabe, que vão trazendo um tempero especial que só aqui no Brasil a gente tem, né? Daí, quando a gente vai falar de influências diretas, a gente sempre costuma falar da zabumba, né? Que é, pô, um instrumento que a gente acha que é brasileiro, mas quando a gente vai ver todo o norte da África toca zabumba, né? No Egito tem zabumba, na Turquia tem zabumba, no Iraque tem zabumba, com vários nomes diferentes, né? O davu, o tepan, tabla, mas basicamente com o mesmo sistema, né? De um lado mais grave, o outro lado mais agudo com bacalhau. Né? A gente tem os ritmos como o baião, por exemplo, que você não encontra em Portugal, assim, né? Aquela célula mesmo do baião do chachado, que é o tipo, em Portugal, na música portuguesa, você vai ver aquela coisa mais reta, né? Né? Por exemplo, ou o rastapé, aí já é uma coisa bem portuguesa mesmo, mas se a gente cai mais pro baião, pro chachado, são ritmos que a gente vê que são muito comuns
a todos os mouros, né, os povos mouros, árabes, aos turcos, ritmos muito antigos que a gente não acha em Portugal e acha no Brasil, né? Então, o próprio pandeiro, né, que vem dessa influência do riq, né, dos pandeiros árabes, né, o aduf, né, que é um instrumento aí que tem ainda em regiões do Brasil, que é um pandeirão que se toca aqui na vertical, né, igual o pandeiro árabe, e influências em vários outros meios, que nem os cordéis, né, na poesia, que, poxa, são demais. Essa coisa de recitar poesia acompanhando o instrumento é uma coisa totalmente que vem dos árabes, uma coisa muito medieval. Tem o aboio, né, o canto dos aboios dos vaqueiros, né, ou também já ouvi a versão de que sejam pastores da Índia, né, porque veio muito gado indiano para o Brasil, né, no começo aí da nossa história, e vieram também aboiador, né, pessoas para cuidar desse gado que eram indianos. Então a gente difícil saber ao certo, mas provavelmente as duas influências aí nessa questão dos aboios. E, poxa, mais infinitas coisas, assim, né? A gente tem a dança dos parafusos, por exemplo, que é um fenômeno que eu acho demais no norte do Brasil, que basicamente colocam um chapéu na cabeça, que é o mesmo chapéu, o mesmo formato dos derviches, né? Do sufismo, que são os monges do islamismo, que ficam girando em volta né, de si para atingir o êxtase. E nessa manifestação é exatamente igual, com esses chapéus, vestidos muito parecidos, e ficam girando, dando voltas. Mas, assim, ninguém na história achei ainda alguém que achou exatamente essa ligação da onde veio, mas é algo que quando você vê, você fala, pô, com certeza é meio improvável não ter tido uma influência desse universo sufi na dança do parafuso, por exemplo. Enfim, então a gente está cheio de coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, desde o coentro até o cuscuz, que a gente nem imagina que vem dessa contribuição, vou dizer oriental, né? Porque são também vários povos, né? Os próprios árabes não são só um povo, né? A língua árabe, né? Pô, reúne, integra vários povos diferentes, várias etnias, né? Tem judeus, tem ciganos, tem diversas etnias africanas que são diferentes, que vieram e contribuíram, né? E as culturas indígenas também. A gente costuma falar os índios do Brasil, mas isso nunca existiu, né? Cada cultura tinha uma personalidade totalmente própria, uma língua própria, uma cosmovisão própria. E todos esses povos, pô, a gente é privilegiado no Brasil ter recebido todas essas influências. Acho que é por isso que esses bate-papos são tão importantes aí, porque a gente poder valorizar mais a cultura que vem da nossa raiz, né? Principalmente no momento onde o sistema global mesmo vem apagando, né, todas as manifestações tradicionais, todos os modelos de se lidar com a natureza, com a música que não sejam aqueles da indústria, né, aqueles da grande indústria, né? Então acho que é um tesouro que todos nós temos que, né, nos apaixonar e divulgar, e por isso que fico muito feliz de poder conversar sobre esse assunto e estar sempre compartilhando essas informações aí quando a gente pode.